Livro do profeta Ageu. Nós vamos estudar agora 3 livros de 3 profetas que são chamados de profetas pós-cativeiro, pós-exílio. Então, até agora, nós estudamos todas as profecias que foram ditas antes e durante o cativeiro, tanto Babilônia quanto da Síria. Mas agora nós vamos estudar as profecias que foram ditas depois que o povo voltou do cativeiro. Ageu, Zacarias e Malaquias, esses 3 últimos profetas do Antigo Testamento, são profetas que profetizaram para Judá depois que eles retornaram do cativeiro. E Ageu, ele é o primeiro desses profetas. Ele profetizou nos dias de Zacarias. E para nós entendermos o fundo histórico destas profecias, nós já estudamos o livro do Esdras. Então é importante voltar ao livro do Esdras, especialmente o capítulo de número 5, que vai falar sobre o profeta Ageu e o profeta Zacarias. Assim como para o cativeiro babilônico, a leva aconteceu em 3 momentos, 3 grupos, indo para o cativeiro da Babilônia, também o retorno aconteceu com 3 grupos. O primeiro grupo foi liderado por Zorobabel, que era uma espécie de um governador de Judá. E Zorobabel ele foi responsável por reconstruir o templo. Então, o povo voltou do cativeiro, começaram a reconstruir o templo, animados, porém, em algum momento, eles negligenciaram esta obra tão importante, que era prioridade. Reconstruir o templo era símbolo de reverência a Deus, de gratidão a Deus, e o templo, ele era o centro religioso daquele povo. Era o lugar da manifestação da glória de Deus. E eles acabaram focando todas as suas forças, todos os seus recursos em suas próprias casas. Então Deus levanta o profeta Ageu, e Ageu então vai falar com esse povo, exortar esse povo e mostrar para eles que eles estavam com prioridade errada, preocupados com suas casas, com seu luxo, e deixando a obra de Deus para segundo plano. E esse livro tão pequeno, com apenas 2 capítulos, vai registrar então quais foram as profecias que Deus usou Ageu para falar com esse povo que deveria voltar e terminar a construção do templo. Vamos então estudar o livro do profeta Ageu. Livro do profeta Ageu, capítulos 1 e 2. Como já dissemos, para entender um profeta, nós precisamos voltar no registro da história de quando esse profeta profetizou e para quem ele profetizou. Ageu, assim como Zacarias e Malaquias, são os 3 profetas que profetizaram depois do cativeiro babilônico. Então já estudamos alguns profetas que profetizaram antes, durante, e agora vamos estudar 3 profetas que profetizaram depois do cativeiro da Babilônia. Ageu, ele profetiza quando Zorobabel voltou com uma turma responsável por reconstruir o templo. Ageu provavelmente veio nesse primeiro grupo e ele então, com o povo, animados, reconstruíam o templo. E em dado momento, o povo para a construção e focam apenas em suas casas, em seus jardins, em suas hortas, em seus próprios interesses. Então, Deus usa o profeta Ageu para falar com o povo que a prioridade deveria ser finalizar o templo. Então, capítulo 1, Ageu repreende o povo por causa da sua inércia e exorta o povo a voltar a reedificar o templo. O Senhor diz para ele uma palavra para que ele dissesse a Zorobabel, e
a Josué, que era o sumo sacerdote. Verso de número 2, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Não vamos nos preocupar com isso agora. Vamos construir nossas casas, vamos preparar o nosso conforto e depois nós pensamos nisso. Verso de número 4, o Senhor os repreende, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas luxuosas, e esta casa há de ficar deserta? Ou seja, a prioridade para vocês, então, não é a obra de Deus. Por causa disso, o Senhor, então, deixou de abençoar o povo. Verso de número 6, semeais muito, recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquetel furado. O Senhor está dizendo, porque minha obra não é prioridade, os céus vão se fechar e vocês não serão abençoados. E então, verso de número 12, ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, sumo sacerdote, e todo o resto do povo ouviu a voz do Senhor e as palavras do profeta Ageu e temeu o povo diante do Senhor. Verso 14, e então voltaram a trabalhar na casa do Senhor. Nesse capítulo 1, nós aprendemos aqui a buscar primeiro o reino de Deus. E estas coisas, conforme diz Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 33, estas coisas, ou seja, comer, beber e vestir, que são umas coisas necessárias para a nossa vida, estas coisas vos serão acrescentadas. Então, há uma bênção de Deus para nós quando nós priorizamos o reino de Deus. Aqui, a palavra não está dizendo para não preocupar com a casa, com a família, não. A palavra aqui era a prioridade, a reedificação do templo, porque isso para a nação era símbolo dessa aliança entre aquela nação e Deus. E enquanto o templo estivesse em ruínas, não havia sinal externo da presença do Senhor no meio do seu povo. Então, o templo em Sião representava esses propósitos imutáveis de Deus. Capítulo de número 2, o profeta Ageu tem uma segunda mensagem para o povo e desta vez uma palavra de encorajamento. Por quê? Quando eles voltaram à reconstrução, aqueles mais idosos que conheceram o Templo de Salomão com tanta beleza, com tanta riqueza, com tanto ouro, ficaram desanimados. Acharam aquela casa muito simples, sem ornamento, sem muito ouro. E então Deus usa o profeta para falar com aquele povo: olha, esforçam, sejam fortes, trabalhai. O Senhor dá duas palavras de incentivo para aquele povo. Primeiro, o Senhor diz: olha, minha é a prata e meu é o ouro. Vocês estão achando o templo simples porque não há ouro, não há prata, pedras preciosas? A prata é minha, o ouro é meu. Ou seja, há algo muito mais precioso no templo do que estas riquezas materiais. Segundo incentivo, o Senhor diz no verso de número 9, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor estava dizendo, olha, a glória vinha sobre o templo de Salomão, mas sobre esse templo aqui, esta última casa, essa segunda casa, esse segundo templo, a glória será muito maior. Por quê? Porque Jesus estará naquele templo em pessoa. Então, esta profecia se cumpriu quando Jesus entrou por várias vezes no templo, quando ele estava cumprindo o seu ministério aqui na terra, e também essa profecia é escatológica, porque Jesus reinará sobre um novo templo, um templo
restaurado, como profetizou Ezequiel, e a glória então será muito maior. Nos outros templos, no tabernáculo, a glória era apenas através de uma nuvem de glória, mostrando a manifestação da presença de Deus. Mas agora, nessa profecia, ele está dizendo: Jesus, o Rei da Glória, estará em pessoa, por isso a glória será muito maior. E ele então fala no restante do capítulo sobre a necessidade de se santificarem. Ele faz uma pergunta para eles dizendo: olha, ninguém se santifica quando toca uma coisa santificada, mas uma pessoa pode se sujar tocando uma coisa suja. Em outras palavras, o profeta está dizendo: a santificação não é transferida. A santificação é pessoal, é o indivíduo que abandona suas práticas pecaminosas e se aproxima de Deus. Mas o restante do capítulo são profecias escatológicas. Dos versos 20 ao 23, o Senhor vai falar sobre verso 22, a batalha do Armagedon, quando os reinos serão totalmente destruídos pelo Senhor e o reino de Cristo será implantado. Verso de número 23, Zorobabel, como um descendente de Davi, ele recebe do Senhor uma palavra como um símbolo, um representante, um tipo de Cristo. Nesse reino milenar, a profecia então do capítulo 2 e versículo de número 9, ela se cumprirá completamente, quando a glória da última casa será maior do que a primeira. Então, com esta profecia escatológica, Ageu encerra o seu livro, mostrando que toda oposição contra Deus e contra o seu povo será eliminado e que o escolhido de Deus virá em glória, em poder, para exercer o seu legítimo direito de rei e soberano Senhor sobre todo o mundo. Estas profecias trouxeram ânimo para o povo, que concluiu a construção desse segundo templo. E quando lemos estas palavras do profeta Ageu, nós também somos encorajados a não parar a obra do Senhor, a não trocar as nossas prioridades, buscar primeiro o reino de Deus, não nos deixar embaraçar com os negócios dessa vida, atender o nosso chamado e esperar ansiosamente pela volta do Senhor. Que sejamos encorajados, animados através do livro do profeta Ageu.